Ela o tratou com carinho, sem esperar nada em troca. Mas quando ele voltou, bem vestido e cercado por seguranças, ela mal acreditou no que ouviu. Você me salvou. Agora quero passar o resto da vida com você. O que parecia um simples gesto de bondade virou uma história digna de conto de fadas. O relógio marcava 23h47 quando Luísa Silva ajustou o estetoscópio no pescoço e suspirou profundamente. A emergência do Hospital Municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, finalmente ganhava alguns minutos de trégua, após 12 horas de caos ininterrupto. Seus pés latejavam dentro do tênis branco, já gasto pelo uso constante, e as olheiras profundas denunciavam as noites mal dormidas que se acumulavam. Café, Lu? Mariana, sua colega de plantão, estendeu um copo descartável com o líquido escuro e fumegante. Meu santo remédio, sorriu Luísa, aceitando a oferta com gratidão. O gosto amargo do café hospital era familiar, ruim, mas reconfortante à sua maneira. Enquanto sorvia pequenos goles, Luísa verificou as mensagens no celular. 3 chamadas perdidas do proprietário do apartamento onde morava. A mensagem de voz era clara e direta. O aluguel atrasado pela 3ª vez consecutiva significava despejo iminente. Ela fechou os olhos por um instante, tentando afastar o peso que comprimia seu peito. Desde o diagnóstico de câncer da mãe, há 2 anos, suas economias haviam sido consumidas por tratamentos complementares não cobertos pelo plano de saúde. Dona Cleide sobrevivera, mas as dívidas se acumularam. O salário de enfermeira mal cobria as necessidades básicas e as prestações dos empréstimos que fizera. Problema com o senhorio de novo? Perguntou Mariana, percebendo a expressão tensa da amiga. O de sempre. Mas vou dar um jeito, respondeu Luísa, tentando soar mais confiante do que realmente estava. O rádio na recepção crepitou, interrompendo a conversa. Paciente masculino, aproximadamente 45 anos, encontrado desacordado na Praça da Sé. Pressão arterial elevada, possível hipotermia. Chegada em 5 minutos. Lá vamos nós de novo, murmurou Mariana. Quando as portas da emergência se abriram, os paramédicos entraram empurrando uma maca. Sobre ela, um homem de barba por fazer, cabelos desgrenhados e roupas surradas, gemia baixinho. O cheiro forte de dias sem banho misturado ao odor de álcool fez com que Mariana franzisse o nariz, mas Luísa já se aproximava com eficiência profissional. Qual o nome dele? Perguntou ao paramédico enquanto checava os sinais vitais. Disse que se chama Carlos, sem documentos, provavelmente em situação de rua. Foi encontrado tremendo e semiconsciente perto da catedral. Enquanto os outros profissionais se afastavam sutilmente, Luísa ajustou o cobertor térmico sobre o homem e falou com voz serena. Carlos, consegue me ouvir? Sou Luísa, enfermeira. Vamos cuidar do senhor. Os olhos do homem se abriram, um castanho profundo e inesperadamente lúcido que contrastava com sua aparência geral. Por um breve momento, Luísa sentiu algo estranho, como se aquele olhar não combinasse com o resto. Obrigado, murmurou ele com uma dicção que também parecia deslocada do contexto. Nas horas seguintes, Luísa cuidou de Carlos com a mesma dedicação que oferecia a qualquer paciente. Verificou-se que ele sofria de pneumonia inicial, exaustão e desidratação. O médico prescreveu antibióticos e observação por 24 horas. Você tem algum lugar para ir quando receber alta? Perguntou Luísa, enquanto ajustava o soro, já adiantando-se para uma possível intervenção social. Carlos hesitou antes de responder. Não se preocupe comigo, disse finalmente. Já causei problemas demais. Cuidar não é problema, é meu trabalho, respondeu ela com um sorriso gentil. E além do mais, você vai precisar tomar estes remédios por 1 semana completa para se recuperar totalmente. Quando o plantão terminou às 7 da manhã, Luísa fez algo que não estava em suas atribuições. Parou na farmácia no caminho para casa e comprou com seu próprio dinheiro já escasso os antibióticos que Carlos precisaria após a alta. Deixou o pacote com uma pequena nota explicativa na mesa de cabeceira dele, sem alarde ou espera por agradecimentos. O que Luísa não viu ao sair foi o olhar intenso com que Carlos a acompanhou. Nem como ele pegou cuidadosamente o pacote de remédios e guardou a pequena nota como se fosse algo precioso. Tampouco poderia imaginar que aquele gesto aparentemente simples
mudaria completamente o curso de sua vida. O motorista abriu a porta do Mercedes-Benz preto, enquanto Eduardo Mendes ajustava o terno impecavelmente cortado. Havia passado uma semana desde sua breve experiência nas ruas de São Paulo, e agora estava de volta à sua rotina como CEO da Mendes Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Bom dia, Sr. Mendes. A reunião com os investidores chineses está confirmada para as 10 horas, informou sua assistente, Patrícia, assim que ele passou pela porta giratória da imponente sede da empresa no coração da Avenida Paulista. Café primeiro, Patrícia, sem açúcar, respondeu ele, passando a mão pelo cabelo agora perfeitamente aparado. Nada em sua aparência lembrava o homem desgrenhado que havia sido atendido no Hospital Municipal de Santo Amaro. O experimento de viver como um sem-teto por alguns dias tinha sido ideia de seu terapeuta. Após Eduardo confessar sentir um vazio existencial crescente, apesar de todo o seu sucesso financeiro. Aos 45 anos, divorciado e sem filhos, ele havia construído um império, mas sentia-se cada vez mais desconectado do mundo real. A experiência havia sido muito mais intensa do que esperava, especialmente o encontro com a enfermeira que o tratara com dignidade quando ele parecia não ter nada a oferecer. A lembrança de Luísa e seu ato de bondade desinteressada o perseguia mais do que gostaria de admitir. Os relatórios financeiros do último trimestre estão sobre sua mesa e o departamento jurídico precisa de uma assinatura nos contratos da nova obra em Ribeirão Preto. Continuou Patrícia, enquanto o acompanhava até seu escritório. Patrícia, Eduardo interrompeu subitamente. Você conhece alguém que trabalha no sistema público de saúde? A assistente pareceu confusa com a mudança abrupta de assunto. Minha prima é técnica de enfermagem na Santa Casa. Por quê? Preciso de uma informação. É para um projeto de responsabilidade social da empresa, improvisou. Enquanto isso, a 15 quilômetros dali, Luísa despertava após apenas 4 horas de sono. Seu pequeno apartamento de um quarto, em um prédio antigo no bairro do Ipiranga, estava silencioso, exceto pelo ronronar de seu gato, Romeu. Mesmo exausta, ela não conseguia dormir além das 11 horas. Uma consequência dos anos em turnos alternados. A correspondência acumulada na entrada incluía mais uma notificação sobre o atraso do aluguel. 3 semanas e ela estaria na rua, a menos que conseguisse quase R$ 4.000. Luísa sentou-se à mesa da cozinha, calculadora em mãos, tentando encontrar uma saída matemática para um problema que parecia não ter solução. Talvez eu deva aceitar aquela proposta para trabalhar nos 2 hospitais, murmurou para si mesma, embora soubesse que sua saúde não aguentaria plantões duplos por muito tempo. O telefone tocou, mostrando o número de sua mãe. Oi, mãe, atendeu tentando soar animada. Filha, você parece cansada. Não dormiu direito de novo? A voz de Dona Cleide era cheia de preocupação. Estou bem, só um plantão puxado, mentiu Luísa. Sua mãe não precisava saber das dificuldades financeiras. Já bastava o peso de saber que seu tratamento havia sido a causa do endividamento da filha. Aquela sua amiga Teresa ligou aqui procurando por você. Disse que tem uma proposta de trabalho numa clínica particular. O coração de Luísa acelerou. Uma vaga no setor privado poderia significar um salário melhor. Talvez até plano de saúde. Vou ligar para ela. Obrigada, mãe. Após a chamada, Luísa permitiu-se sonhar por alguns instantes com uma vida menos apertada financeiramente. Seus pensamentos foram interrompidos por outra ligação. O hospital. Precisavam dela para um plantão extra naquela noite. Não era o ideal para seu corpo já exausto, mas eram horas extras que não podia recusar. Enquanto preparava um café reforçado, Luísa pensou no paciente Carlos, que recebera alta alguns dias antes. Esperava que ele estivesse tomando os medicamentos corretamente e que tivesse encontrado um lugar mais seguro do que as ruas. O que ela não sabia era que, naquele exato momento, Eduardo Mendes estava em seu luxuoso escritório, com a pequena nota que ela deixara junto com os remédios em suas mãos, planejando como reencontrá-la. Em sua mesa, uma pasta continha todas as informações sobre Luísa Silva, que seu investigador particular conseguira reunir, incluindo sua crítica situação financeira. Eduardo ficou contemplando a fotografia 3x4 de Luísa, retirada de seu cadastro profissional. Sem o uniforme e a expressão cansada,
Ela tinha um sorriso doce que iluminava seus olhos. Por um momento, questionou-se se o que estava fazendo era ético, mas logo afastou a dúvida. Não pretendia prejudicá-la. Pelo contrário. Só queria conhecer melhor a mulher que o tratara com humanidade quando ele parecia ser apenas mais um desabrigado. A decisão estava tomada. Eduardo pegou o telefone e discou o número de seu advogado pessoal. Preciso que você compre discretamente a dívida de um imóvel, disse, olhando para o endereço de Luísa na pasta. E também quero informações sobre aquela clínica no Morumbi que estamos planejando adquirir. O destino de duas pessoas de mundos tão diferentes estava prestes a se entrelaçar novamente, dessa vez sem disfarces. O consultório da Clínica Saúde Plena, no Morumbi, era um contraste gritante com a emergência do hospital municipal onde Luísa trabalhava. Paredes em tons suaves, música ambiente relaxante e o aroma de essências cítricas criavam uma atmosfera que mais parecia um spa do que uma instituição de saúde. Esta seria sua sala, enfermeira Silva, explicou doutora Cecília Brandão, diretora clínica, enquanto mostrava o espaço. Você seria responsável pelos cuidados pré- e pós-operatórios dos pacientes de cirurgias plásticas eletivas, além de aplicações estéticas. Luísa observou o ambiente imaculado, tentando conter sua surpresa diante da proposta inesperada. Quando sua amiga Teresa mencionou uma oportunidade, jamais imaginaria uma oferta na mais prestigiada clínica de cirurgia plástica de São Paulo, com um salário 3 vezes maior que o atual. Confesso que estou um pouco confusa, disse Luísa finalmente. Meu currículo não tem experiência em estética ou cirurgia plástica. Por que eu? A médica sorriu, ajustando os óculos de armação elegante. Foi uma indicação pessoal de nosso novo proprietário. Ele ficou impressionado com seu profissionalismo. Luísa franziu o senho. Novo proprietário? E como ele me conhece? O Grupo Mendes adquiriu a clínica há 2 semanas. Acredito que o Sr. Eduardo Mendes explicará pessoalmente. Na verdade, doutora Cecília consultou o relógio. Ele deve estar chegando para uma reunião agora mesmo. O nome não significava nada para Luísa, mas o súbito nervosismo da diretora indicava que se tratava de alguém importante. Enquanto considerava educadamente declinar a oferta, algo que soava bom demais para ser verdade, sempre a deixava desconfiada, a porta do consultório se abriu. O homem que entrou vestia um terno azul marinho impecável que ressaltava seus ombros largos. Cabelos grisalhos nas têmporas conferiam um ar distinto ao rosto bem barbeado. Seus olhos, porém, havia algo estranhamente familiar naqueles olhos castanhos profundos. Senhorita Silva, que prazer finalmente reencontrá-la, disse o homem, estendendo a mão. Luísa aceitou o cumprimento por educação, mas sua expressão denunciava confusão total. Desculpe, nós nos conhecemos? Um sorriso enigmático cruzou o rosto dele. De certa forma, sim. Sou Eduardo Mendes. Vendo que o nome não provocou reconhecimento, ele acrescentou. Talvez você se lembre melhor de mim como Carlos, seu paciente no Hospital Municipal de Santo Amaro, semana passada. O choque fez Luísa recuar um passo. Era impossível que aquele executivo impecável fosse o mesmo homem desabrigado que ela tratara. No entanto, aqueles olhos eram inconfundíveis. A mesma intensidade que havia notado mesmo sob as camadas de sofrimento aparente. Como? Por quê? As perguntas se embaralhavam em sua mente. Percebendo o desconforto, Eduardo se virou para a diretora. Doutora Cecília, poderia nos dar alguns minutos a sós, por favor? Quando ficaram sozinhos, Eduardo indicou as poltronas no canto da sala. Sei que devo uma explicação. É uma longa história, mas prometo ser sincero. Sentada rigidamente na borda da poltrona, Luísa o encarava com uma mistura de fascinação e indignação. O senhor fingiu ser um sem-teto para quê? Algum tipo de experimento social, uma reportagem? Eduardo respirou fundo. Meu terapeuta sugeriu que eu experimentasse viver alguns dias sem os privilégios que sempre tive. Uma forma de reconexão com realidades que nunca vivenciei. A expressão de Luísa endureceu. Então fui parte de um experimento? Nunca esteve realmente doente? A pneumonia era real, respondeu ele rapidamente. Não planejei ficar doente. Foi uma coincidência infeliz, mas que me trouxe até você. Ele fez uma pausa, escolhendo cuidadosamente as palavras.
Em toda a minha vida, nunca recebi um gesto de bondade tão genuíno quanto o seu. Você pagou remédios para um completo desconhecido que acreditava não ter como retribuir. Luísa sentiu o rosto esquentar. Era meu trabalho. Não, não era. Seu trabalho terminou quando seu plantão acabou. O que você fez foi além da obrigação. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Luísa sentiu-se exposta, como se alguém tivesse testemunhado um momento íntimo sem sua permissão. E agora o senhor quer... o quê? Me recompensar com um emprego? É isso? Eduardo percebeu o tom defensivo. Quero oferecer uma oportunidade que você merece por seu talento e dedicação. Verifiquei seu histórico profissional. Suas avaliações são exemplares. Como conseguiu essas informações? A pergunta saiu mais afiada do que pretendia. Tenho recursos. E antes que pergunte, sim. Também sei de sua situação financeira. Vendo-a empalidecer, ele acrescentou rapidamente. Não pretendo usar isso contra você. Apenas quero ajudar. Luísa levantou-se, irritação substituindo o choque inicial. Não preciso de caridade, Sr. Mendes, especialmente de alguém que mentiu sobre sua identidade. Eduardo também se levantou, mantendo distância respeitosa. Não é caridade, é reconhecimento. E não menti sobre quem sou. Apenas não contei toda a verdade. Existe diferença? Luísa pegou sua bolsa, pronta para sair. Obrigada pela oferta, mas preciso pensar. E, por favor, pare de investigar minha vida. Enquanto ela se dirigia à porta, Eduardo falou. Seu despejo está marcado para daqui 2 semanas. Luísa congelou mão na maçaneta. Como sabe disso? Comprei seu contrato de aluguel. Ela se virou lentamente, o rosto uma máscara de incredulidade. Você o quê? A propriedade agora pertence a Mendes Incorporações. Não haverá despejo, independente de sua decisão sobre o emprego. Lágrimas de raiva e humilhação queimaram nos olhos de Luísa. Por que está fazendo isso? O que quer de mim? Eduardo deu um passo à frente, o rosto sério. Só uma chance de conhecê-la de verdade, Luísa, sem disfarces desta vez. De ambas as partes. A chuva fina que caía sobre São Paulo tornava o céu cinzento, combinando perfeitamente com o humor de Luísa enquanto ela caminhava pela Avenida Paulista. Havia passado uma semana desde o encontro desconcertante com Eduardo Mendes, e suas palavras ainda ecoavam em sua mente. No hospital, seus colegas notaram seu comportamento distante. É só cansaço, repetia quando questionada. Como explicar que um dos homens mais ricos do país havia comprado seu contrato de aluguel após ela, sem saber, tê-lo tratado quando ele se passava por um sem-teto? A proposta de emprego na clínica permanecia sobre sua mesa de cabeceira, intocada. 3 vezes seu salário atual. Plano de saúde premium que cobriria os check-ups de sua mãe. Ambiente de trabalho muito menos estressante. Era a solução para todos seus problemas, mas o orgulho e a desconfiança a impediam de aceitar. Estou me tornando uma idiota por princípios, murmurou para si mesma, enquanto entrava em uma cafeteria para se abrigar da chuva que intensificava. Um cappuccino, por favor, pediu ao atendente, procurando uma mesa no fundo do estabelecimento. A cafeteria estava lotada devido à chuva, exceto por uma mesa reservada no canto mais tranquilo. Senhorita, chamou o gerente aproximando-se. Aquela mesa está disponível para a senhorita se preferir. Mas está reservada, apontou Luísa. Foi reservada especificamente para a senhorita. Antes que pudesse protestar, o gerente conduziu-a à mesa, onde um envelope branco com seu nome escrito em caligrafia elegante repousava sobre o tampo de madeira. Quem deixou isso? Perguntou já suspeitando da resposta. O Sr. Mendes reservou este espaço. Disse que a senhorita viria hoje. Luísa sentiu um arrepio na espinha. Como ele sabia? O gerente pareceu desconcertado. Não saberia dizer. Seu cappuccino chegará em instantes. Sozinha, Luísa encarou o envelope por longos minutos antes de finalmente abri-lo. Dentro, encontrou uma carta manuscrita e uma chave antiga, de bronze. Luísa, se está lendo isto, significa que você é tão previsível quanto eu esperava. Esta é a 3ª cafeteria que visito diariamente nos últimos 5 dias, deixando este mesmo envelope, esperando cruzar seu caminho. Você vem aqui todas as quartas depois de seu plantão matinal para usar o Wi-Fi gratuito enquanto toma café.
Peço desculpas pelo que pode parecer uma invasão de privacidade. Não foi minha intenção assustá-la ou constrangê-la. A chave que acompanha esta carta pertence a uma propriedade no Jardim Paulista. Era a casa de minha avó, onde cresci antes do divórcio de meus pais. Mantive-a intacta todos estes anos por razões sentimentais, mas raramente a visito. Se quiser entender melhor quem sou, por favor, vá até lá. Estarei esperando às 19 horas. Se decidir não comparecer, compreenderei perfeitamente e prometo não mais interferir em sua vida. Eduardo. Seguia-se o endereço completo da propriedade. Luísa dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a na bolsa junto com a chave. Seu cappuccino chegou, mas ela mal o tocou, perdida em pensamentos contraditórios. Por um lado, a atitude de Eduardo beirava o assédio. Por outro, havia algo genuinamente vulnerável em seu gesto. Ele estava à sua maneira desajeitada de homem poderoso, tentando equilibrar o jogo ao expor algo pessoal sobre si mesmo. Às 18h47, após horas debatendo internamente, Luísa encontrou-se diante de um sobrado clássico na rua mais arborizada do Jardim Paulista. A chuva havia cessado, deixando o ar com aquele aroma característico de asfalto molhado. Suas mãos tremiam ligeiramente quando inseriu a chave na fechadura antiga. A porta abriu sem esforço, revelando um interior preservado como uma cápsula do tempo. Móveis de madeira escura, fotografias em porta-retratos de prata e uma decoração elegante, porém antiquada, contavam a história de outra época. Bem-vinda! A voz de Eduardo veio da sala de estar, onde ele se levantou de uma poltrona, vestindo jeans e camisa azul simples, um visual muito mais casual do que o terno impecável de seu último encontro. Não sabia se você viria, continuou ele, mantendo distância respeitosa. Nem eu, respondeu Luísa, ainda na entrada, avaliando se havia cometido um erro. Eduardo gesticulou para que o seguisse até a sala. No centro, sobre uma mesa baixa, estava um álbum de fotografias aberto. Esta casa é exatamente como minha avó a deixou quando faleceu há 15 anos. Venho aqui ocasionalmente, quando preciso lembrar de onde vim. Luísa aproximou-se com cautela, observando as fotografias. Um menino de aproximadamente 8 anos sorria ao lado de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. É você? Eduardo assentiu. Com minha avó Elisa. Ela me criou depois que meu pai abandonou minha mãe por sua secretária. Mamãe entrou em depressão profunda e mal conseguia cuidar de si mesma, quanto mais de uma criança. Luísa sentou-se no sofá, ainda mantendo distância. Por que está me mostrando isso? Porque quero que entenda que também sei o que é vulnerabilidade. Cresci vendo minha mãe definhar até conseguir se reerguer. Vi minha avó trabalhar como professora até os 70 anos para nos sustentar. Ele fez uma pausa, virando a página do álbum. Quando finalmente consegui sucesso nos negócios, jurei que ninguém que eu amasse jamais passaria necessidade. Comprei esta casa da imobiliária que a havia adquirido após a morte de vovó. É uma história tocante, mas não explica por que invadiu minha privacidade ou por que está tão interessado em mim. Eduardo fechou o álbum, encarando-a diretamente. Tenho 45 anos, Luísa. Construí um império, mas meu casamento fracassou porque minha ex-esposa se apaixonou pelo que eu representava, não por quem eu era. Quando você cuidou de mim no hospital, não viu o empresário milionário ou uma oportunidade. Viu apenas um ser humano necessitado. Sabe quão raro isso é no meu mundo? Luísa desviou o olhar, desconfortável com a intensidade dele. Ainda assim, seu método de aproximação foi invasivo. Admito que não tenho muita prática em me aproximar de pessoas sem usar minha posição ou influência. Foi um erro. Peço desculpas. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não mais hostil. Luísa observou o ambiente, notando os detalhes que falavam de uma história familiar complicada. O que exatamente você quer de mim, Eduardo? Seja honesto. Ele respirou fundo antes de responder. Quero conhecê-la. Sem pretensões ou expectativas. Apenas duas pessoas descobrindo se há algo genuíno entre elas. E se eu disser não? Como prometi na carta, respeitarei sua decisão. Seu apartamento continuará sendo seu pelo tempo que desejar, sem aumento de aluguel. A proposta de emprego permanece aberta por mérito próprio, sem qualquer condição pessoal atrelada. Luísa analisou o homem à sua frente, não mais o sem-teto vulnerável, nem o empresário intimidador, mas alguém entre esses extremos.
mostrando tanto poder quanto fragilidade. Um jantar, disse finalmente. Podemos começar com um jantar em local público, sem presentes caros, sem gestos grandiosos, sem investigadores particulares me seguindo. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi tão genuíno que, por um momento, Luísa vislumbrou o menino da fotografia. Combinado, você escolhe o local. O restaurante italiano na esquina da minha rua. Não é sofisticado, mas a comida é boa. Perfeito. Enquanto se levantava para sair, Luísa fez uma última pergunta. Aquela pneumonia era real? Eduardo riu suavemente. Infelizmente, sim. Nunca havia dormido ao relento antes. Subestimei o frio de São Paulo à noite. Pela primeira vez desde que o reconhecera, Luísa permitiu-se um pequeno sorriso. Sábado, às 20 horas. Não se atrase. Enquanto saía da casa carregada de memórias, Luísa não conseguia acreditar no rumo que sua vida estava tomando. Ainda havia 1000 razões para desconfiar, para recuar, para proteger-se. Mas algo na vulnerabilidade que Eduardo demonstrara havia tocado uma corda sensível dentro dela. O jantar seria apenas um jantar, disse a si mesma. Um ponto de partida sem compromissos. O que viria depois, só o tempo diria. O restaurante Bella Napoli não tinha estrelas Michelin ou sommeliers premiados. Era um estabelecimento familiar, com toalhas de mesa quadriculadas em vermelho e branco, velas em garrafas de vinho vazias e o aroma reconfortante de molho de tomate caseiro que preenchia o ambiente. Era exatamente o tipo de lugar onde Luísa se sentiria confortável e onde Eduardo Mendes provavelmente nunca havia posto os pés. Boa noite, Luísa. Mesa para 2 hoje? Perguntou Antônio, o proprietário italiano de 70 anos que conhecia todos os clientes habituais pelo nome. Sim, Antônio. Estou esperando um amigo. O senhor italiano sorriu com um brilho maroto nos olhos. Ah, um amigo. Entendo. Tenho a melhor mesa para você. Luísa corou ligeiramente enquanto era conduzida a uma mesa no canto, parcialmente isolada por uma treliça com plantas trepadeiras artificiais. A ideia que Antônio fazia de um espaço romântico. Pontualmente às 8 horas, Eduardo entrou no restaurante. Vestia calça jeans escura e camisa de botão azul marinho, sem gravata. Claramente havia se esforçado para se vestir de modo menos formal. Ainda assim, seu porte e a qualidade evidente das roupas atraíram olhares curiosos dos outros clientes. Quando se aproximou da mesa, Luísa notou que ele trazia um pequeno vaso com um único girassol. Sei que disse sem presentes caros, explicou Eduardo ao ver sua expressão, mas não consegui vir de mãos vazias. É apenas uma flor. Girassol, observou Luísa, aceitando o presente com um pequeno sorriso. Como soube que são meus favoritos? Eduardo pareceu genuinamente surpreso. Não sabia. Apenas achei que combinava com você, brilhante e que se volta para a luz. Aquele pequeno comentário aparentemente espontâneo derreteu um pouco da reserva de Luísa. Obrigada. Muito gentil. Antônio apareceu com 2 cardápios e uma garrafa de vinho tinto. Cortesia da casa para o casal. Anunciou com um sorriso cúmplice para Luísa. Não somos um casal, corrigiu ela rapidamente. Ainda, completou Antônio com uma piscadela antes de se afastar. O momento constrangedor foi quebrado pela risada genuína de Eduardo. Ele me aprova, aparentemente. Antônio acha que qualquer homem que entre aqui comigo é potencial marido, explicou Luísa, relaxando um pouco. Ele diz que já estou na idade perigosa para uma mulher brasileira solteira. E qual seria essa idade? 32. Segundo ele, é quando começamos a ouvir o tic-tac do relógio biológico. Eduardo sorriu. E você ouve? Luísa tomou um gole de água, considerando a pergunta inesperadamente direta. Às vezes. Mas entre cuidar da minha mãe, pagar as contas e fazer plantões duplos, filhos parecem um luxo distante. A conversa fluiu com surpreendente facilidade durante o jantar. Descobriram interesses comuns em música clássica e filmes antigos. Eduardo falou sobre sua paixão por veleiros, enquanto Luísa compartilhou seu sonho de conhecer o Nordeste brasileiro. Nunca vi o mar verde esmeralda de Alagoas, confessou ela. Tenho uma lista de lugares que quero visitar quando as coisas melhorarem. Quando aceitará a proposta da clínica? Perguntou Eduardo, tocando finalmente no assunto que pairava entre eles.
Luísa colocou o garfo sobre o prato, encarando-o diretamente. Estou considerando, mas preciso ter certeza de que não é apenas um pretexto para se aproximar de mim. A clínica precisava de uma enfermeira-chefe de qualquer forma. Sua reputação profissional é excelente. Mas sim, admito que acelerei o processo porque queria vê-la novamente. Pelo menos é honesto, concedeu Luísa. Estou tentando ser. É difícil quando você passou tanto tempo calculando cada palavra em reuniões de negócios. A sobremesa, tiramisu compartilhado, chegou junto com 2 expressos. Eduardo observou Luísa saborear o doce com evidente prazer. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pediu ele. Considerando que você já investigou minha vida, parece justo, respondeu ela com uma ponta de ironia. Por que escolheu enfermagem? Suas notas no ensino médio indicam que poderia ter feito medicina ou qualquer outra carreira. Luísa apoiou o queixo nas mãos, recordando. Meu pai teve câncer quando eu tinha 16 anos. Foram os enfermeiros que tornaram seus últimos meses dignos. Os médicos apareciam por 5 minutos, mas os enfermeiros estavam lá, segurando sua mão durante a quimioterapia, ajudando-o a lidar com a dor, preservando sua dignidade quando ele já não conseguia fazer nada sozinho. Seus olhos brilharam com lágrimas contidas. No dia em que ele morreu, decidi que queria fazer pelos outros o que aqueles profissionais fizeram por ele. Eduardo estendeu a mão sobre a mesa, quase tocando a dela, mas detendo-se no último momento. Obrigado por compartilhar isso. Quando a conta chegou, Luísa insistiu em dividir, mas Eduardo foi irredutível. Você escolheu o lugar, eu pago desta vez. Na próxima, você escolhe e paga. Já está assumindo que haverá uma próxima vez? Perguntou ela, arqueando uma sobrancelha. Estou esperançoso, respondeu ele com um sorriso discreto. Na calçada em frente ao restaurante, um carro luxuoso com motorista aguardava Eduardo. Posso levá-la para casa? Prefiro caminhar. Moro a 2 quadras daqui. Mas obrigada. Eduardo assentiu, respeitando sua decisão. Posso ao menos acompanhá-la na caminhada? Luísa considerou por um momento, então concordou com um aceno. Enquanto caminhavam lado a lado pela rua tranquila, ela sentiu um conforto inesperado na presença dele. Sabe, começou Eduardo, quando estava no hospital fingindo ser outra pessoa, houve um momento em que quase contei a verdade. Quando? Quando você deixou os remédios para mim. Nunca tinha recebido um ato de bondade tão despretensioso. Todo mundo merece ser tratado com dignidade, respondeu Luísa simplesmente. Ao chegarem ao prédio antigo onde ela morava, pararam diante da entrada. O contraste entre o edifício modesto e o terno italiano que Eduardo vestia não poderia ser mais evidente. Obrigada pela noite, disse Luísa genuinamente. Foi surpreendentemente agradável. O suficiente para aceitar meu convite para velejar no próximo fim de semana? Tenho um pequeno barco em Ilhabela. Luísa riu. Um pequeno barco que provavelmente custa mais que este prédio inteiro. Eduardo sorriu sem negar. É meu único luxo verdadeiro. Estar no mar me conecta com algo maior que eu mesmo. Após um momento de hesitação, Luísa respondeu. Vou pensar no convite. E, sobre a clínica, aceitarei a posição. Mas com uma condição. Qual? Nada de tratamento especial. Serei avaliada pelos mesmos critérios que qualquer outro funcionário. Combinado, concordou Eduardo imediatamente. Começaria na próxima segunda-feira? Sim, e quanto ao meu apartamento, continuará sendo seu, assegurou ele. Sem aumento de aluguel por pelo menos 2 anos, como gesto de boa vontade da Mendes Incorporações para todos os inquilinos do edifício. Luísa assentiu satisfeita com o compromisso. Boa noite, Eduardo. Por um instante, pareceu que ele se inclinaria para beijá-la, mas em vez disso, apenas tocou levemente seu braço. Boa noite, Luísa. Sonhe com o mar. Enquanto o observava entrar no carro luxuoso e partir, Luísa sentiu-se dividida entre cautela e uma emoção que não experimentava há muito tempo. Esperança. O veleiro de 45 pés deslizava suavemente pelas águas azul turquesa do canal de São Sebastião. O nome Recomeço estava gravado na lateral em letras elegantes. Eduardo estava ao timão, os cabelos levemente desgrenhados pela brisa marítima, um sorriso relaxado no rosto, uma versão completamente diferente do executivo metódico ou do homem vulnerável que Luísa conhecera. Você parece pertencer a este lugar, observou ela,
sentada na proa, deixando os pés descalços balançarem sobre a água. 3 semanas haviam se passado desde o jantar no restaurante italiano. Luísa começara seu trabalho na clínica, surpreendendo-se com a rapidez com que se adaptara. Eduardo mantivera sua palavra. No ambiente profissional, era apenas o proprietário distante que ocasionalmente visitava para reuniões administrativas. Fora do trabalho, no entanto, haviam compartilhado mais 4 jantares, uma exposição de arte contemporânea, e agora, finalmente, ela aceitara o convite para o passeio de barco que ele tanto insistira. "O mar sempre foi meu refúgio", respondeu Eduardo, ajustando as velas. "Na água, não importa quanto dinheiro você tem ou qual seu sobrenome. O mar não se impressiona com status." Luísa sorriu, entendendo o apelo. "É como cuidar de pacientes. A doença também não discrimina." Eduardo ancorou em uma pequena enseada protegida, onde a água cristalina revelava o fundo arenoso. Preparou um almoço simples: sanduíches, frutas frescas e uma garrafa de vinho branco gelado. Nada de extravagâncias ou ostentação. "Você cozinha?", observou Luísa, surpresa ao vê-lo cortar as frutas com destreza. "Minha avó insistiu que eu aprendesse. Dizia que homem que não sabe se virar na cozinha não merece uma esposa." Eduardo serviu-lhe um copo de vinho. "Como está sendo na clínica?" "Honestamente, melhor do que esperava. Os pacientes são exigentes, mas a equipe é qualificada e os recursos são abundantes." Ela fez uma pausa, brincando com a borda do copo. "Fiz mais por minha mãe em 3 semanas do que consegui nos últimos 2 anos. Ela começou um novo tratamento preventivo que o plano de saúde cobre integralmente." "Fico feliz em ouvir isso", disse Eduardo sinceramente. "Quando vou conhecê-la?" A pergunta pegou Luísa de surpresa. Encontrar familiares era um passo significativo. "Você quer conhecer minha mãe?" "Claro, ela é importante para você, então gostaria de conhecê-la." Eduardo sentou-se ao lado dela, seus ombros quase se tocando. "A menos que você ache muito cedo para isso." Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade, mas encontrou apenas interesse genuíno. "Ela provavelmente vai te bombardear com perguntas embaraçosas e contar histórias constrangedoras da minha infância." "Mal posso esperar", riu Eduardo. Após o almoço, mergulharam nas águas mornas da enseada. Nadando lado a lado, Luísa sentiu uma leveza que há muito não experimentava. Quando retornaram ao barco, Eduardo estendeu uma toalha para ela, seus dedos se tocando momentaneamente. O breve contato enviou uma corrente elétrica por seu corpo. "Você está diferente aqui", comentou Luísa enquanto secava os cabelos. "Como assim?" "Mais autêntico, como se houvesse menos camadas." Eduardo considerou a observação. "Talvez porque aqui não preciso ser o Eduardo Mendes que todos esperam. Posso ser apenas eu." Enquanto preparavam-se para retornar, nuvens escuras começaram a se formar no horizonte. Eduardo franziu a testa, observando o céu. Tempestade se aproximando. "Vamos ter que apressar a volta." Em minutos, o vento aumentou consideravelmente, e as primeiras gotas pesadas de chuva começaram a cair. Luísa ajudou a recolher as velas, enquanto Eduardo ligava o motor auxiliar. "As tempestades de verão chegam rápido aqui", explicou ele, manobrando o barco com precisão. "Mas geralmente passam depressa também." A chuva intensificou-se, transformando-se em um aguaceiro que reduzia drasticamente a visibilidade. O barco balançava com as ondas crescentes, e Luísa agarrou-se à lateral para manter o equilíbrio. "Você está bem?", gritou Eduardo sobre o rugido do vento. "Sim", respondeu ela, surpresa consigo mesma por não sentir medo, apenas uma excitação intensa diante da força da natureza. Uma onda particularmente forte atingiu o barco, fazendo-o inclinar-se perigosamente. Luísa perdeu o equilíbrio e escorregou pelo convés molhado, batendo a cabeça na lateral antes que Eduardo pudesse alcançá-la. "Luísa!" Em segundos ele abandonou o timão, ativando o piloto automático, e correu para ajudá-la. Um filete de sangue escorria de sua têmpora. "Você está sangrando. Vamos descer para a cabine." Na pequena, mas bem equipada cabine abaixo do convés, Eduardo buscou o kit de primeiros socorros, enquanto Luísa pressionava uma toalha contra o ferimento. A tempestade sacudia o barco, tornando difícil manter o equilíbrio. "Permita-me", pediu ele, sentando-se ao lado dela na pequena cama embutida.
Com gestos surpreendentemente delicados para mãos tão grandes, limpou o corte e aplicou antisséptico. Acho que a enfermeira aqui sou eu, brincou Luísa, tentando aliviar a tensão. E eu sou apenas um paciente agradecido retribuindo o favor, respondeu ele, os olhos encontrando os dela. A proximidade, o balançar do barco, a adrenalina da tempestade, tudo contribuiu para um momento de intensa conexão. Sem pensar duas vezes, Luísa inclinou-se para a frente, eliminando a distância entre eles. Seus lábios encontraram os de Eduardo em um beijo hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo. As mãos dele encontraram o caminho até seu rosto, cuidadosas para evitar o machucado, enquanto o barco balançava ao redor deles. Quando finalmente se separaram, ambos respiravam com dificuldade, e não era apenas pelo esforço físico. Desculpe, murmurou Luísa subitamente constrangida. Eu não deveria... Não peça desculpas, interrompeu Eduardo, sua voz rouca. Venho querendo fazer isso desde que você me confrontou na clínica. Um trovão estrondoso sacudiu o barco, quebrando o momento. Eduardo levantou-se relutantemente. Preciso verificar nossa posição. Fique aqui, é mais seguro. Enquanto ele subia para o convés, Luísa tocou os próprios lábios, ainda sentindo o calor do beijo. Parte dela gritava que estava indo rápido demais, que precisava manter a guarda. Outra parte, a que estivera adormecida por anos enquanto ela se dedicava a cuidar dos outros, despertava com uma força surpreendente. A tempestade amainou tão rapidamente quanto começara. Quando Eduardo retornou à cabine, estava ensopado, mas sorridente. Estamos quase chegando ao porto. Como está a cabeça? Melhor, respondeu ela, levantando-se. Não foi nada sério. Enquanto se preparavam para atracar, um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Não havia necessidade de palavras para nomear o que estava acontecendo. Ambos sabiam que algo fundamental havia mudado naquela pequena cabine durante a tempestade. Já no carro, a caminho de São Paulo, Eduardo finalmente quebrou o silêncio. Luísa, eu não quero pressionar você ou apressar as coisas. Ela observou as luzes da rodovia que cortavam a escuridão. Também estou assustada, se é isso que está tentando dizer. Nossas vidas são tão diferentes. Diferentes, mas não incompatíveis, respondeu ele, seus olhos brevemente deixando a estrada para encontrar os dela. Se você quiser dar uma chance a isso, prometo ir no seu ritmo. Em vez de responder com palavras, Luísa estendeu a mão, entrelaçando seus dedos aos dele sobre o console central. Um gesto simples, mas carregado de significado. Um primeiro passo em um caminho incerto, mas promissor. Ao deixá-la em seu apartamento, Eduardo não tentou beijá-la novamente. Em vez disso, tocou suavemente o curativo em sua têmpora. Descanse, ligarei amanhã. Luísa sorriu, a simples promessa de uma ligação, fazendo seu coração acelerar como não acontecia há anos. Estarei esperando, respondeu simplesmente. Enquanto o observava partir, Luísa sentiu uma certeza crescente de que, independentemente do destino daquela relação nascente, sua vida havia irrevogavelmente mudado desde aquela noite no hospital, quando, sem saber, cuidara de um homem que não era quem parecia ser. O jantar na casa de Dona Cleide havia sido marcado para as 19 horas de um domingo. Luísa arrumava a pequena sala de estar do apartamento modesto, no bairro do Tatuapé, onde sua mãe vivia há mais de 30 anos. Mãe não precisava de tanto, comentou Luísa, observando a quantidade de comida que Dona Cleide havia preparado. Feijoada completa, arroz branco, couve refogada, farofa, laranjas fatiadas e até uma sobremesa de pudim de leite condensado. Como não? É a primeira vez que você traz um namorado para me conhecer desde aquele rapaz do hospital, o Marcelo, há 4 anos. Dona Cleide, uma senhora de 60 anos, cujos cabelos grisalhos emolduravam um rosto ainda bonito, marcado por rugas de expressão, ajustava os talheres sobre a toalha de mesa bordada que guardava para ocasiões especiais. Eduardo não é exatamente meu namorado, mãe. Estamos nos conhecendo. Dona Cleide sorriu com sabedoria. Filha, um homem não vem conhecer a mãe se não tiver intenções sérias. E pelo jeito como você fala dele, você também não está apenas conhecendo ninguém. Luísa corou ligeiramente. Nas últimas 6 semanas, desde o passeio de barco, ela e Eduardo haviam se visto quase diariamente.
Na clínica, mantinham a relação estritamente profissional. Fora dela, estavam construindo algo que ainda não haviam se atrevido a nomear, mas que crescia a cada encontro, a cada conversa prolongada, a cada beijo trocado. A campainha tocou pontualmente às 19 horas. Luísa respirou fundo, sentindo uma inexplicável ansiedade. Eduardo nunca havia estado em um ambiente tão distante de seu mundo luxuoso. Ao abrir a porta, encontrou-o segurando um buquê de flores para Dona Cleide e uma garrafa de vinho tinto que ela reconheceu como uma marca cara, embora sem ostentação. Vestia calça social escura e camisa de botão azul, formal o suficiente para demonstrar respeito, casual o suficiente para não parecer deslocado. Nervoso? Perguntou Luísa em voz baixa, recebendo-o com um beijo rápido. Aterrorizado, admitiu ele com um sorriso tenso. Faz anos que não passo por essa situação. O encontro começou com a formalidade típica de primeiras apresentações. Dona Cleide aceitou as flores com um genuíno prazer e logo conduziu Eduardo para a sala onde álbuns de família estavam estrategicamente posicionados. Esta é Luísa com 5 anos, no dia da formatura do jardim de infância. Ela decidiu que queria ser astronauta e insistiu em usar um capacete de plástico durante toda a cerimônia. Mãe! Protestou Luísa, enquanto Eduardo ria genuinamente pela primeira vez na noite. À medida que o jantar progredia, a tensão inicial dissipou-se. Eduardo elogiou sinceramente a feijoada, admitindo que raramente comia comida caseira tão autêntica. Dona Cleide, por sua vez, revelou-se uma anfitriã habilidosa, evitando perguntas invasivas e mantendo a conversa fluida com histórias da infância de Luísa. Foi durante a sobremesa que o assunto inevitavelmente mudou para algo mais substancial. Eduardo, Luísa me contou sobre como vocês se conheceram, comentou Dona Cleide servindo o pudim. Devo admitir que fiquei intrigada com sua abordagem. Luísa tensionou-se, mas Eduardo enfrentou o comentário diretamente. Foi uma decisão impulsiva que tomei durante um período difícil da minha vida, explicou ele. Não me orgulho de ter enganado sua filha, mas sou eternamente grato pelo resultado. Dona Cleide estudou-o por um momento. Sabe, meu marido, o pai de Luísa, sempre dizia que é nos momentos de crise que revelamos quem realmente somos. Eduardo assentiu, pensativo. E o que ele diria sobre um homem que fingiu ser outra pessoa? Ele perguntaria o que esse homem aprendeu com a experiência, respondeu Dona Cleide suavemente. Eduardo olhou para Luísa antes de responder. Aprendi que valor e dignidade não têm nada a ver com conta bancária ou sobrenome. Que a verdadeira bondade aparece quando não há expectativa de retribuição. Fez uma pausa. E que às vezes encontramos nosso caminho de volta à humanidade nos lugares mais inesperados. Um silêncio confortável seguiu-se. Dona Cleide sorriu, aparentemente satisfeita com a resposta. Mais pudim? Mais tarde, enquanto Luísa lavava a louça na pequena cozinha, Eduardo e Dona Cleide conversavam na sala. A princípio, Luísa tentou ouvir, preocupada com o que sua mãe poderia dizer, mas logo percebeu que a conversa fluía naturalmente, pontuada por risos ocasionais. Quando Eduardo finalmente se despediu, prometendo retornar para outro jantar em breve, Dona Cleide abraçou-o com genuíno afeto. Ele é um bom homem, declarou ela assim que ficaram sozinhas. Confuso, talvez. Desacostumado com certas realidades, certamente. Mas seus olhos não mentem quando olha para você. Acha que estou cometendo um erro? Perguntou Luísa, revelando sua insegurança persistente. Nossos mundos são tão diferentes, mãe. Dona Cleide pegou as mãos da filha entre as suas. Diferente não significa incompatível, filha. Seu pai era um professor universitário de literatura quando me conheceu. Eu, uma simples comerciária que mal terminara o ensino médio. Todo mundo dizia que não daria certo. É diferente, argumentou Luísa. Eduardo é... Bem, ele tem mais dinheiro que provavelmente todos neste prédio juntos. E daí? Dinheiro é apenas uma circunstância, não define caráter. Dona Cleide acariciou o rosto da filha. A única pergunta que importa é: ele faz você feliz? Luísa não precisou responder verbalmente. O brilho em seus olhos disse tudo o que sua mãe precisava saber. Na manhã seguinte, ao chegar à clínica, Luísa encontrou um bilhete em sua mesa. Sua mãe me deu a receita do pudim. Disse que é seu favorito desde criança. Jantar hoje à noite na minha casa? Prometo tentar não queimar nada. E
Luísa sorriu, guardando o bilhete na gaveta. Sua rotina na clínica havia encontrado um ritmo confortável. Os pacientes a respeitavam e ela descobrira que ajudar pessoas a recuperarem sua autoestima após procedimentos estéticos tinha seu próprio valor, diferente, mas não menos significativo que seu trabalho no hospital público. Às vezes, nos intervalos entre consultas, ela ainda se pegava questionando a velocidade com que sua vida mudara. De enfermeira endividada, prestes a ser despejada, a chefe de enfermagem em uma clínica de elite, namorando... Sim, agora admitia que estavam namorando. Um dos homens mais ricos do país. Parecia o enredo de um filme ou novela, não sua realidade. Enfermeira Silva, poderia vir à sala 3, por favor? A voz da recepcionista interrompeu seus pensamentos. A paciente na sala 3 era Marta Santos, socialite conhecida nos círculos da elite paulistana, e Luísa descobriria logo, amiga próxima da ex-esposa de Eduardo. Então você é a enfermeira-chefe, comentou Marta, enquanto Luísa verificava seus sinais vitais pré-procedimento. Estou surpresa. Eduardo geralmente prefere, bem, pessoas com mais experiência em ambientes sofisticados. Luísa manteve o rosto neutro, concentrando-se no esfigmomanômetro. Sua pressão está ótima, Sra. Santos. O Dr. Gomes estará aqui em instantes para discutir o procedimento. Sabe, todos estão comentando sobre vocês, continuou Marta, ignorando a tentativa de mudar de assunto. A enfermeira do SUS que conquistou o milionário. Quase uma história de conto de fadas moderno, não acha? De carruagem para carruagem em questão de meses. O comentário atingiu Luísa como um tapa. Mantendo-se profissional com esforço, ela apenas sorriu educadamente. Vou chamar o médico agora, com licença. No corredor, respirou fundo várias vezes. Não era a primeira vez que ouvia comentários velados, mas nunca tão diretamente. A dúvida, sempre presente em um canto de sua mente, ressurgiu com força total. Era isso que todos pensavam? Que ela era apenas uma oportunista que dera sorte? Ao final do expediente, em vez de dirigir-se ao apartamento de Eduardo conforme combinado, Luísa enviou uma mensagem cancelando o jantar. Precisava de tempo para pensar, explicou vagamente. A resposta veio imediatamente. Aconteceu algo, posso ajudar? Só cansada, conversamos amanhã. Em seu próprio apartamento, o contraste entre sua vida atual e a anterior nunca parecera tão gritante. Embora tivesse mantido o lugar, agora passava mais tempo no elegante apartamento de Eduardo no Jardim Europa. Suas roupas haviam sido sutilmente substituídas por peças de melhor qualidade. Presentes, que ele insistira que aceitasse não por ostentação, mas por praticidade, uma vez que frequentavam lugares onde sua antiga guarda-roupa a faria sentir-se desconfortável. Quando a campainha tocou às 22 horas, Luísa não ficou surpresa ao encontrar Eduardo do outro lado da porta, segurando uma sacola de papel. Trouxe sopa de legumes, explicou ele. Minha avó sempre dizia que cura qualquer mal. Não estou doente, Eduardo. Mas tem algo errado, insistiu ele. Eu não posso entrar? No pequeno apartamento, Eduardo parecia deslocado, não por desconforto com a simplicidade, mas por sua estatura física em um espaço projetado para dimensões mais modestas. Sentou-se no sofá desgastado, observando-a com preocupação genuína. Foi algo que fiz? Luísa balançou a cabeça, preparando-se para a conversa que sabia ser inevitável. Conheci uma amiga da sua ex-esposa hoje, Marta Santos. A expressão de Eduardo revelou compreensão imediata. O que ela disse? Nada que eu já não tenha ouvido nos olhares das pessoas, respondeu Luísa, sentando-se na poltrona oposta, criando distância física deliberada. A enfermeira do SUS que deu o golpe no milionário. A Cinderela moderna. Eduardo suspirou profundamente. Luísa, pessoas como Marta vivem de julgamentos superficiais e fofocas. Não podemos... Não é só ela, Eduardo, interrompeu Luísa. É todo mundo. Seus sócios que me olham como se eu fosse uma anomalia quando me acompanha em eventos. Os funcionários da clínica que sussurram quando acham que não estou ouvindo. Até mesmo alguns dos meus amigos antigos que agora me tratam diferente. E desde quando você se importa com o que os outros pensam? Desde que comecei a pensar que talvez eles estejam certos. A explosão surpreendeu até ela mesma. Olhe para nós, Eduardo.
Olhe para este lugar e depois pense no seu apartamento. Em 6 meses, passei de quase despejada para chefe de enfermagem em uma clínica de luxo, usando roupas de marca. Como isso não pareceria um golpe de sorte? Ou pior, um golpe calculado. Eduardo levantou-se, aproximando-se dela, mas Luísa recuou ligeiramente. É isso que você acha? Que está comigo pelo dinheiro ou posição? Claro que não, respondeu ela frustrada. Mas como provar isso? Como eu sei que não estou subconscientemente motivada por segurança financeira? Porque você é a pessoa mais íntegra que já conheci, respondeu ele simplesmente. A mulher que usou seu próprio dinheiro, quando mal tinha para si mesma, para comprar remédios para um desconhecido. Lágrimas involuntárias surgiram nos olhos de Luísa. Se isso não for suficiente, e se daqui a 1 ano ou 2 você perceber que não temos nada em comum além dessa história romântica de como nos conhecemos? Eduardo sentou-se na beira da mesa de centro, diretamente em frente a ela. Luísa, vou lhe contar algo que nunca contei a ninguém. Quando comecei a terapia após meu divórcio, meu terapeuta me perguntou por que, tendo tanto, eu me sentia tão vazio. Demorei meses para encontrar a resposta. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. A verdade é que passei tanto tempo construindo uma fortaleza financeira que esqueci de construir conexões reais. Meu casamento era uma parceria de conveniência. Teresa queria o status. Eu queria a normalidade aparente. Quando fui para as ruas naquele experimento, não era apenas para entender a pobreza, era para entender o que significa ser valorizado pelo que se é, não pelo que se tem. Suas mãos encontraram as dela, e desta vez Luísa não recuou. Você me deu algo que ninguém jamais conseguiu, a chance de ser amado simplesmente por ser Eduardo, não por ser Eduardo Mendes da Mendes Incorporações. E isso, sua voz embargou ligeiramente, isso não tem preço. 8 meses depois, a pequena capela da Santa Casa de Misericórdia, onde Luísa havia trabalhado por anos, estava decorada com flores simples, mas elegantes. A cerimônia seria íntima, apenas 30 convidados, uma decisão que surpreendeu a muitos, mas que fazia todo sentido para o casal. No pequeno cômodo adjacente que servia como sala da noiva, Luísa ajustava o vestido branco de corte clássico, sem excessos ou extravagâncias. Dona Cleide, elegante em um conjunto azul celeste, arrumava a tiara de flores naturais no cabelo da filha. Nervosa? Perguntou, encontrando o olhar de Luísa pelo reflexo do espelho. Um pouco, admitiu ela. Não pela cerimônia, mas por tudo que vem depois. O período conturbado após a confrontação em seu apartamento havia levado a mudanças significativas. Luísa decidira deixar o cargo na clínica e retornar ao hospital público, agora como coordenadora de enfermagem, posição que conquistara por mérito próprio, através de um processo seletivo rigoroso. Eduardo, por sua vez, iniciara um projeto de reforma e modernização das alas pediátricas de 3 hospitais públicos de São Paulo, trabalhando diretamente com o sistema de saúde. A decisão de se casar veio naturalmente, sem grandes gestos dramáticos. Um dia, enquanto compartilhavam um café da manhã simples no apartamento dela, local que escolheram passar tanto tempo quanto no luxuoso apartamento dele, equilibrando os 2 mundos, Eduardo simplesmente perguntou: "E se nos casássemos?" A porta abriu-se e Mariana, sua antiga colega do hospital e atual madrinha, entrou apressada. "Está quase na hora. Eduardo parece prestes a desmaiar de nervosismo." Luísa riu, imaginando o sempre controlado empresário nesse estado. Ele sempre foi péssimo com espera. Enquanto Mariana e Dona Cleide davam os últimos retoques, Luísa permitiu-se um momento de reflexão. O caminho até ali não havia sido fácil ou linear. Houve momentos de dúvida, questionamentos e adaptações constantes. Eduardo precisou aprender que nem tudo se resolvia com dinheiro ou influência. Ela precisou aceitar que receber ajuda ocasional não diminuía sua independência. A reconciliação dos mundos distintos que habitavam exigiu compromissos de ambos os lados. A primeira grande decisão conjunta foi sobre onde viveriam após o casamento. Em vez do apartamento luxuoso ou do pequeno apartamento dela, optaram por reformar a antiga casa da avó de Eduardo no Jardim Paulista. Um meio-termo entre o extremo luxo e a simplicidade, um lar com história e significado.
Quando finalmente Luísa caminhou pelo corredor da capela, viu na primeira fila uma mistura improvável de convidados. Do lado da noiva, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos com quem trabalhara no hospital público, além de vizinhos e amigos de longa data. Do lado do noivo, alguns executivos selecionados, sua assistente Patrícia e poucos familiares distantes. Entre eles, sem divisões ou segregação, antigos pacientes que Luísa ajudara, incluindo vários que viviam em situação de rua, todos vestidos com roupas novas para a ocasião, um presente discreto do noivo. O rosto de Eduardo iluminou-se ao vê-la. Naquele momento, não eram a enfermeira e o empresário, a classe média e a elite, dois mundos distintos tentando se encontrar. Eram apenas Luísa e Eduardo, duas pessoas que descobriram o verdadeiro valor uma da outra nas circunstâncias mais inesperadas. A cerimônia foi breve e emotiva. Os votos escritos por eles mesmos falavam de encontros improváveis e segundas chances. Quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram selou não apenas sua união, mas a jornada extraordinária que os trouxera até ali. A recepção aconteceu no Jardim da Santa Casa, espaço generosamente cedido após a substancial doação que a Fundação Mendes Silva havia feito para a ampliação da ala oncológica. A nova fundação, criada em conjunto pelo casal, tinha como missão melhorar a infraestrutura de hospitais públicos em comunidades vulneráveis, uma fusão perfeita do conhecimento prático de Luísa e dos recursos e visão empresarial de Eduardo. Entre danças e brindes, Luísa encontrou um momento para se afastar ligeiramente e observar a cena. Dona Cleide conversava animadamente com o terapeuta de Eduardo, que se tornara amigo do casal. Mariana ria de alguma história contada por Patrícia. Um grupo de executivos ouvia atentamente as experiências narradas por um ex-paciente sem teto que agora trabalhava no programa de reinserção social da Fundação. No que está pensando? Eduardo abraçou-a por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Em como a vida dá voltas, respondeu ela, recostando-se contra seu peito. Há um ano eu estava cuidando de um desconhecido no pronto-socorro, sem fazer ideia de que isso mudaria completamente minha vida. Nossa vida, corrigiu ele suavemente. E sabe o que mais mudou? O quê? Aquele desconhecido no pronto-socorro finalmente encontrou um lar, não em uma mansão ou em um apartamento de luxo, mas em você. Luísa virou-se para encará-lo, mãos entrelaçadas com as dele. Quem diria que precisaríamos de tanto para descobrir algo tão simples? Que o verdadeiro valor está nas pessoas, não nas coisas. Eduardo sorriu. Acho que sempre soubemos isso. Só precisávamos de uma enfermeira falida e um milionário disfarçado para nos lembrarem. A música mudou para uma valsa lenta. Eduardo estendeu a mão em um convite silencioso e Luísa aceitou sem hesitação. Enquanto dançavam sob o céu estrelado de São Paulo, rodeados por pessoas de mundos que antes pareciam incompatíveis, compreenderam que haviam criado algo novo e único. Um espaço onde as diferenças não eram obstáculos, mas complementos, onde o passado não definia o futuro, onde um gesto de bondade genuína podia, de fato, transformar vidas inteiras. E enquanto o veleiro Recomeço, agora redecorado para a lua de mel, aguardava no litoral para levá-los em uma jornada pelas ilhas brasileiras, Eduardo e Luísa sabiam que a verdadeira aventura era esta que viviam dia após dia. A arte de construir pontes entre mundos, de redescobrir o valor real das pessoas e de reconhecer que, às vezes, os maiores tesouros surgem nos encontros mais improváveis.